Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre os arquétipos e hoje eu vou trazer para vocês o arquétipo de Artemis, que é a deusa virgem, e vou falar um pouquinho sobre o mito e sobre as sombras e a luz que esse arquétipo traz para a vida das mulheres, principalmente, tá bom? Falando um pouquinho do mito, esse mito é um mito grego e Artemis ela é irmã de Apolo, ela é irmã gêmea de Apolo, filha de Zeus e Leto. Zeus teve esse relacionamento fora do casamento com Hera e teve esses dois filhos. Quando Hera descobriu que Leto estava grávida de Zeus, ela perseguiu, né, Leto para que Leto não conseguisse ter esses filhos e Leto se escondeu, então, para não ficar sofrendo, né, as investidas de Hera. Quando os dois filhos nasceram, o primeiro que nasceu, o primeiro filho que nasceu foi Artemis. E depois de alguns dias, alguns meses, né? Porque os deuses não funcionam como nós na mitologia, eles têm toda o tempo é diferente do nosso. Artemis ajudou a nascer Apolo. E quando as coisas se tornaram um pouco mais tranquilas, Leto levou ao Olimpo os gêmeos, né, Apolo e Artemis, para que Zeus conhecesse os filhos. E chegando lá, Zeus coloca Artemis no seu colo e pergunta o que ela quer, né, o que ele daria para ela. E aí ela disse que ela queria uma túnica suficientemente curta para que ela pudesse correr pelas montanhas e pelas selvas, um arco e flecha para caçar e uma quadrilha de cães para acompanhá-la e ajudá-la a caçar. E também ela disse que ela queria ter a castidade eterna. E Zeus concebeu para ela todos esses desejos e dizendo que ela era independente para fazer as próprias escolhas. Então, a partir desse mito, o que a gente pode começar a pensar? Né? Então, os aspectos que Artemis traz são de quê? O que ela queria para a vida dela? Ela queria ser independente, né? Ela queria ter uma roupa curta para ela poder correr pelas matas, para ela poder caçar, para ela poder ser independente, ter um arco e flecha. Ela queria ser livre, né? Então ela não queria estar presa a nada, nem às próprias roupas. E nisso a gente pode pensar que ela queria estar livre para as suas próprias escolhas. Então, a Artemis, ela representa, em primeiro plano, esse movimento feminista, né, desta irmandade, né, e a castidade de não pertencer também ninguém a si, somente a si mesma. Né? Então, ela não tem, ela é livre, né? Ela é uma pessoa livre, ela não quer pertencer a ninguém, a nada e a ninguém. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. O que nós podemos pensar no sentido psicológico, né, desse arquétipo? Segundo a psicologia analítica de Jung, a Artemis ela representa um arquétipo de individuação. Então, ela é aquela pessoa que ela tem uma autonomia emocional, ela não precisa do outro para ela se bastar. Né? Ela tem o seu próprio instinto protetor e de caçador. Tem contato também com a natureza, né, e com esses ciclos lunares, porque ela está sempre em contato, ela está nas matas, ela quer correr pelas matas, ela tem os cães que andam com ela para poder ajudá-la a caçar. Então ela tem essa força instintiva de conexão com a natureza e essa alma selvagem, né, do feminino. Então ela é uma mulher que ela não precisa de mais nada, ela mesma se basta. Quando esses aspectos positivos eles estão integrados, né, na pessoa que carrega esse arquétipo de Artemis, quais são as características positivas, né, que ela traz? Essa autonomia emocional, que é uma coisa bastante importante, né, que é uma capacidade de ficar sozinho,
sem se sentir solitária, sem se sentir na solidão. Então, ela mesma, ela consegue ficar com ela mesma, né? E tem essa autonomia, ela não é dependente, né, emocional de ninguém. Ela tem foco, né, do quê? Dos objetivos pessoais dela. Então, essa coisa da caça, da missão da vida, dos propósitos que ela busca. Então, a mulher que ela tem esse arquétipo integrado, ela consegue enxergar aquilo que ela quer. Né? Qual é o meu foco? Né? Qual é o meu propósito de vida? Quais são as coisas que eu quero atingir? Né? Então, ela tem ali aquele arco e flecha e ela mira naquilo que ela quer acertar, na caça que ela quer acertar. Respeita os seus próprios ciclos, né, a sua intuição. Então, esse alinhamento com a natureza também quer dizer isso. Né? Uma mulher ela não precisa estar submetida a um homem ou a quem quer que seja, se naquele ciclo, naquela fase da vida dela, ela não está afim, por exemplo, né? Ela está focada em outras coisas. Então, ela respeita, né, esses ciclos que ela está passando e não se submete. E também ela apoia, ela ficou também conhecida por ela ajudar no parto da mãe dela, né, quando nasceu o Apolo, essa sororidade, né, verdadeira de querer ajudar as outras mulheres sem uma competição, simplesmente por ter a vontade de ajudar, né, um instinto assim também maternal nesse sentido, voltado à justiça, à defesa, né, da mulher. Então, é nesse sentido que a Artemis traz a maternidade dela, cuidando das suas próprias irmãs, né, cuidando de outras mulheres, com esse instinto de justiça, né, de defesa da comunidade feminina, né? E quando ela está no aspecto sombra, né? O que acontece quando esse arquétipo ele está reprimido ou ele está super colocado dentro da pessoa, né? O que acontece? Ele pode causar um isolamento emocional também. Então a pessoa ela se basta tanto que ela começa a ter também uma dificuldade de intimidade, né? Medo de vínculo com outras pessoas, medo de vínculo nos relacionamentos, então ela fica muito isolada. Tudo bem que ela consegue fazer as coisas por si só, mas a gente não vive sozinho no mundo, né? Então essa mulher ela começa a ter quando ela não tá quando ela tá mais no aspecto sombra, ela fica isolada demais, né? E chega a ser hostil até com a questão do masculino, né? Então ela tem uma raiva meio assim inconsciente de figuras masculinas, então ela não se relaciona com ninguém, não consegue, ela fica meio na algeriza de homem, assim, né? E acaba também ficando muito solitária, né? Não só de homem, né? Mas assim, estou dizendo no sentido em que a pessoa ela não consegue ter um vínculo, não consegue ter intimidade, ela também fica com um pouco com o pé atrás demais, e aí ela não consegue ter um relacionamento também se for com um homem, né? A competitividade excessiva também, ela começa a se comparar com outras mulheres e querer competir demais. Né? Então, isso acaba trazendo agressividade, né, para o dia a dia dela, ela não consegue se relacionar com os pares, né, com as pessoas que estão próximas dela, no trabalho, seja em qualquer comunidade que ela esteja participando. E se torna uma pessoa muito fria, né, afetivamente, né? Ela tem a dificuldade em se tornar um pouquinho mais vulnerável, ela acha que ela nunca vai precisar de ninguém, então ela tem essa frieza, ela não procura ajuda, e aí acaba também, ao mesmo tempo, por fim, se desconectando com o próprio corpo, com o prazer, né, com o erotismo. Então, essa pessoa, quando ela está na sombra, ela não consegue realizar
nem os prazeres da vida, né? Os prazeres sexuais ou os prazeres que ela tem com tudo que ela faz. Ela apenas quer ficar competitiva, isolada, se torna muito fria, muito rígida, às vezes grosseira. Então, esse é o lado negativo do arquétipo da Artemis, né? Então, assim, agora, né, nos tempos, né, atuais, quando a mulher ela traz uma forte energia de Artemis, é quando ela busca independência, né? Antes de ter o casamento, ela quer ter a independência dela, né? Ou antes da maternidade, sabe aquela mulher que quer primeiro se realizar financeiramente para depois pensar em casar, para depois pensar em ser mãe. Então, assim, no contemporâneo, essas mulheres são as que trazem os aspectos, assim, uma forte energia de Artemis, né? Ou mulheres que têm uma conexão muito forte com causas ecológicas, né, que trazem também proteção aos animais, causas sociais. É uma mulher que ela está ligada a essas causas. E ela também, assim, escolhe caminhos profissionais para ela que são mais desafiadores, né, que tem mais foco, que tem mais desafios mesmo de vida. Então são mulheres que elas não têm medo de nada, tá? Agora, se ela ficar sem integrar esses aspectos de sombra da Artemis dentro da psique dela, ela vai ficar com uma rigidez emocional muito grande. E isso vai causar muito desconforto, né? Porque mesmo ela buscando essa independência física e emocional, sendo apoio de outras mulheres, tudo, ela dificilmente vai solicitar ajuda para alguém, ela acaba se isolando demais do mundo, né, e no sentido de ter relacionamentos e vínculos. Então, é uma pessoa solitária mesmo, né, e isso acaba trazendo malefícios, né, para a pessoa, porque por mais que a gente esteja voltada para os nossos objetivos e saiba o nosso valor, sabemos que a gente precisa lutar e ter foco, ter objetivos na vida, sentido para que a gente vá em frente, quais são os nossos objetivos, onde que a gente quer chegar, né, planejamento, tudo isso faz parte e é importante, né, mas essas dores que a mulher traz dentro dela, quando ela não consegue trazer isso para o externo, ela reprime cada vez mais, né? Então, ela não acolhe os sentimentos de tristeza e de mágoas que ela tem, ela não admite que ela fica triste ou que ela se magoa, porque ela tem que sempre ser forte, ela tem que sempre estar ali presente, caçadora, mulher poderosa, enfim, dona da porra toda, entendeu? Então, assim, quando ela não admite que ela também tem fragilidades, ela sofre muito. Porque aí o que ela faz? Ao mesmo tempo que ela reprime isso, ela se torna agressiva. E cada vez mais ela vai afastando, né, pessoas da vida dela, afastando oportunidades, às vezes, né? Então, elas acabam perdendo um pouco o controle sobre si e isso atinge as pessoas que estão ao redor, né? Então, isso não é um tipo de armadura que a pessoa coloca e se torna muito rígida mesmo, né? Então, geralmente isso acontece quando, nos momentos de separação também, de afirmação pessoal, né, quando a mulher está se separando e ela quer uma afirmação pessoal para a vida dela, e quando ela começa a trazer esse self feminino para dentro, trazer de dentro para fora, né? Então, assim, é importante que a mulher consiga entender que a autonomia não é a mesma coisa que isolamento. Então, a pessoa precisa ser autônoma, ela precisa realmente ter ali a base forte, os pilares bem construídos, mas não precisa ser isolada e nem ser rígida, né, demais emocionalmente. E o que significa essa caça?
no arquétipo de Ártemis. Então, é uma capacidade de perseguir os próprios objetivos, né? Ela tem essa clareza. Então, a caça no arquétipo de Ártemis, ela quer dizer isso, e também assim, é o poder do direcionamento psíquico que ela tem, né? Então, ela consegue direcionar para aquilo que ela quer. E, ao mesmo tempo, isso também está ligado à busca espiritual e à busca interior. Então, a mulher com o arquétipo de Ártemis, ela busca também, ela está em busca daquela partes de si mesma, né? A caça de partes de si mesma que estão ali difusas, que estão perdidas, que estão escondidas, intocadas, e esse sagrado que está dentro de si. Então, essa é uma busca que ela tem, é uma caça que ela foca em atingir também. Então, o que a gente pode aprender, né, com o arquétipo de Ártemis? Que essa mulher, ela sabe dizer não, ela sabe se respeitar, respeitar os ciclos que ela vive, ela sabe se bastar emocionalmente, mas também não deixa de. Ela sabe conviver com ela mesma, mas ela também se abre para convivência com os demais. Né? Ela não deixa de ser uma pessoa que constrói vínculos, né? Mas ela não depende dos vínculos, né? Ela quer estar com as pessoas porque ela gosta, ou porque ela tem vontade, mas não por necessidade. Então, esse é a melhor lição que a gente pode aprender com a Ártemis, que ela defende o seu próprio território, que é ela mesma. Então, temos aqui 5 princípios aqui do que é integrar o arquétipo da Ártemis na prática. O primeiro deles é assumir a autonomia sem negar o afeto, aquilo que a gente estava falando. Eu sou autônoma, eu construo, eu não dependo emocionalmente de ninguém, mas eu ainda sei amar. Né? Eu não vou não fazer vínculos por medo de ser dominada. Não, eu sei amar, né? Mas eu sei também que eu não dependo emocionalmente de ninguém. A minha força está dentro de mim. O segundo princípio é reconhecer e honrar os seus instintos, né? Quantas vezes a gente esquece de olhar para aquilo que está gritando dentro da gente, aquilo que está falando com a gente assim profundamente, e então a gente tem que saber nos escutar. Escutar o que seu corpo está pedindo, o que a sua alma está pedindo para você fazer. Então, a Ártemis, ela consegue muito bem escutar os seus próprios instintos e respeitá-los, né? Em terceiro lugar, caminhar com propósito e com foco. Buscar uma causa para defender, um trabalho que você queira e estudar para isso, um modo de viver que esteja alinhado com a sua alma. O que quer dizer isso? Às vezes você está numa casa, num lugar que você mora, que você não é feliz, mas você está ali porque é conveniente, né? Mas todo dia você chega, ou num trabalho, todo dia você chega e pensa assim, puxa, mas e se eu trabalhasse com tal coisa? Né? Não estou mais aguentando vir aqui, mas eu não posso sair, porque eu dependo desse trabalho. Então, assim, a Artemis, ela não faz isso. Ela busca aquilo que está dentro dela, pedindo para que ela faça, e ela corre atrás. Ela não só fica reclamando ou então imaginando como seria se fosse diferente. Ela faz a coisa virar diferente. Então, essa é a diferença do arquétipo de Ártemis. Então, coloca um foco, né? Um propósito. O que eu quero? O que eu quero para a minha vida? Qual para que eu estou vivendo? Onde eu quero chegar? E realmente focar nisso e tomar todas as atitudes necessárias para que a coisa aconteça. Se é preciso estudar para saber uma nova profissão, ou prestar um concurso para algum lugar que você queira passar, ou juntar um dinheiro para comprar uma casa em outro lugar, para poder se mudar para um lugar que você se sinta mais agradável.
ou sair de um relacionamento que você também está ali por conveniência, mas não é mais o lugar que você quer estar. Então, assim, o que é preciso planejar para isso? Então, ela trabalha com planejamento e foco. Proteger, o quarto princípio aqui, proteger sem se endurecer, que fica mais ou menos dentro daquilo que a gente já falou, né? Coloca limites, né, para sua autoproteção, com firmeza, sabe dizer não, mas também é uma pessoa leve, né? Não sai dando porrada nos outros e sendo agressiva, né? Porque aí você vai estar dentro do lado mais sombra mesmo, que você vai estar desequilibrado, né? Diga não, mas com o coração aberto, né? Que é assim, você está protegendo a sua alma e não o seu ego, né? E reencontrar com o sagrado feminino selvagem, por último, né? Artemis também ela volta à natureza como um espelho, né, da alma dela. Então, assim, aonde ela consegue ser livre, onde ela consegue correr pelas matas, onde ela consegue caçar, onde ela consegue ficar sozinha, e aonde ela consegue ter assim as melhores relações dela, né? Onde os ciclos são férteis. Então, assim, o sagrado feminino selvagem é muito esquecido, né? E a gente precisa buscar isso. E a Artemis, ela é essa mulher. Então, a integração desse arquétipo é assim: eu sou inteira na minha solitude, mas eu não preciso estar sozinha. Eu acho que hoje, então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Comentem, compartilhem, façam sugestões e até o próximo. Um beijo a todos.